E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, veio a São Paulo para estabelecer com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, um termo de cooperação técnica para combate à criminalidade, levando-se em conta que o presidente da Fiesp é um político, né? Político do MDB, já se pode vislumbrar aí que no futuro vamos ter mais uma vez a candidatura de Paulo Scaff. Mas, por enquanto, o combate à criminalidade é o pano de fundo desse termo que foi assinado com o ministro da Justiça. O repórter Caio Pussi traz os detalhes. O ministro da Justiça afirma que foi preciso aperfeiçoar a portaria que altera as regras para a deportação e repatriação de estrangeiros considerados perigosos. Sérgio Moro falou sobre o assunto após um discurso para empresários na Federação de Indústria do Estado de São Paulo. Uma mudança é a ampliação de 2 para 5 dias do prazo para que uma pessoa considerada perigosa deixe o país voluntariamente. Segundo Sérgio Moro, as novas regras asseguram os princípios da ampla defesa e segurança jurídica. Houve uma reclamação também do prazo, que era muito exíguo. Nós, ampliamos um pouco então. Então é um aperfeiçoamento da portaria anterior. O cerne da proibição do ingresso no país de pessoas com sérias razões de terem envolvimento em crimes, condutas criminais graves, permanece. O Ministério da Justiça e a Fiesp assinaram um acordo de cooperação técnica para estudar modelos de combate à criminalidade. Para Sérgio Moro, a ideia é aprofundar parcerias público-privada para melhorar o ambiente de negociações do país. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar parcerias público-privadas. Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo que existe no setor privado. Ambos os lados podem ganhar muito. O ministro da Justiça também apresentou números de combate à criminalidade e ao tráfico de drogas. Sinceramente, eu não consegui entender esse termo. Por favor, me ajudem. Termo de cooperação técnica. Eu não entendi. Qual é a cooperação da Fiesp mesmo? Eu também não estou conseguindo indústria, entender. Na realidade, é para a indústria contratar ex-presidiários. É um trabalho que o sistema, o Departamento Penitenciário Nacional quer assinar com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para estimular a reinserção de ex-detentos, egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. Então tem esse acordo assinado aí para que a indústria se comprometa de alguma forma com o governo federal a abrir espaço para o pessoal que saiu do sistema penitenciário e quer voltar a viver longe do crime e trabalhar. Nem o Paulo Scaff vai poder determinar isso, né, Rafael? Não, ele pode ajudar. Vai depender de cada empresário. Não, sim, mas ele pode ajudar. Mas é mais fácil do que representa as empresas. É mais fácil do que o Moro procurar cada empresário. Ele pode procurar a Fiesp. Está procurando a federação justamente porque representa todas as indústrias, né? E por falar em trabalho, o governo baixou um decreto agora cedo regulamentando o trabalho temporário. Eu falei mais cedo, troquei mensagens com o secretário do Trabalho, Rogério Marinho, e ele me mandou aqui, não pôde falar com a gente, mas me mandou aqui a exposição de motivos. A primeira delas é segurança jurídica para contratação. Desde a mudança da legislação lá em 2017, os empresários reclamavam muito da fraca definição do que era trabalho temporário, de quem pode prestar trabalho temporário, de que figura jurídica fica entre, qual é a figura jurídica que fica entre o prestador do trabalho temporário, que é uma pessoa física, e o cliente, aquele que demanda o trabalho temporário. E esse decreto diz o seguinte, que o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então, essa empresa de trabalho temporário, ela é uma empresa que tem que ser registrada no Ministério da Economia, é ela que é a responsável pela colocação dos trabalhadores temporários à disposição de outras empresas, tomadoras de serviços e clientes. Arrumaram uma boa boquinha para alguns aí, né? O que eles estão fazendo, mantém todos os direitos trabalhistas. Mantém todos os direitos trabalhistas, mas define melhor o que não é, por exemplo, o que o secretário me passou aqui, fica muito claro que não se considera demanda complementar de serviços as demandas contínuas ou permanentes. Por exemplo, como abertura de filiais, né? Não pode, o prestador de um trabalho temporário não é aquele para um prazo fixo.
pessoa que tem lá um prazo fixo. O trabalho temporário pode durar até 180 dias, 90 renovável por mais 90 dias, pode até ser efetivado, e aí tem que seguir uma série de regras, mas não é aquele que você contrata, não é o mesmo que você contrata alguém para um projeto e diz assim, olha, você vai ficar 3 meses comigo. Isso não vai ser considerado trabalho temporário. Isso é considerado um trabalho por prazo fixo. E o trabalho temporário vai ter que ter essa figura jurídica, que é uma empresa que faz a intermediação entre a pessoa física, que será contratada temporariamente, e aquela jurídica. Ontem saiu... o que eu estranho, Thaís, é isso aí. Por que não a empresa que necessita desse trabalhador temporário fazer a contratação? Precisa ter um intermediário? Pois é, eu acho que o que o governo entendeu é que faltava segurança jurídica nessa relação direta entre a empresa e o empregado temporário, e que a figura da empresa, essa figura jurídica fazendo essa intermediação pode gerar mais segurança. E só para terminar aqui o tema do trabalho temporário, a Confederação... Só um minuto, Cláudio, deixa eu só completar aqui, você fala. A Confederação Nacional do Comércio ontem trouxe um dado relevante. Aumentou bastante a intenção de contratação de trabalho temporário para o final do ano, né? Mais de 91 mil. A expectativa dos comerciários no Brasil é contratar mais de 91 mil pessoas em caráter temporário para trabalhar nas vendas de final de ano, sendo que mais de 26% desses podem ser efetivados. Tanto a taxa de intenção de contratação é maior, bem maior do que foi do ano passado, quanto a taxa de efetivação também maior, o que gera aí uma expectativa para geração de empregos, né? Quero render minhas homenagens à nossa colega Thaís Freitas, que ontem no Bastidores do Poder, ela estava encafifada, estava intrigada, né, sobre essa confusão toda envolvendo... A gente entrevistou a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e ela estava muito intrigada com essa confusão toda que começou com aquela declaração do presidente Bolsonaro na semana passada, segunda-feira da semana passada, dizendo que o PSL já era e que o presidente do PSL estava queimado, né? Mas a Thaís estava assim intrigada, não é possível, né? Que é tão óbvio que o presidente estava criando um problema desnecessariamente, etc. e tal. Mas a operação policial de hoje, eu acho que responde muito a essa dúvida da Thaís ontem, né? Manifestada ontem, porque de fato tinha alguma coisa ali que faltava, alguma ponta que precisava ser amarrada nesse novelo, né? Porque, afinal de contas, como a gente viu hoje, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão expedido contra 9 pessoas, entre as quais o presidente nacional do PSL, dentro daquele esquema, aquela investigação envolvendo candidaturas laranjas do partido, né? Mas enfim, o pano de fundo dessa história toda, a gente sabe muito bem, é a briga pelo controle da fabulosa verba que o PSL terá direito, né, com o fundo partidário, o fundo eleitoral, aliás, sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. E somente no ano que vem isso representa algo em torno de 359 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Bom, vamos ouvir então a Carla Zambelli, né, que participou ontem com vocês aí do Bastidores do Poder. Ela contou uma coisa muito interessante, né? O grupo pró-Bolsonaro tem entre 20 e 30 parlamentares. E ela diz que os membros da legenda não se conversam mais nem por WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp no qual a gente se comunica, esse grupo está mudo. É um grupo onde tem a parte da liderança também, o pessoal da assessoria. E esse grupo está calado desde sexta-feira. Eu já não faço mais parte do grupo do PSL de deputados já há algum tempo. E eu não recebi nenhuma comunicação do partido. Então, assim, por exemplo, convenção do partido, eu soube pela imprensa que vai ter na sexta-feira. Pela imprensa eu soube que eu estou cotada para ser expulsa, mas também não sei o motivo. Então a gente estou sabendo mais por vocês do que necessariamente pelo partido. O Cláudio, Rafael, Pedro e Thaís, logo que se anunciou a operação da Polícia Federal, surgiu aí a suspeita de que o presidente da República já teria sido informado previamente pelo seu ministro da Justiça. Logo se pôs aí a suspeita de que o ministro Moro teria avisado o presidente que haveria essa operação. Mas a operação saiu do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Nada a ver
com o âmbito federal aí. Agora, mas é claro que avisa, Zé Paulo. Mas é claro que avisa. Não é vazou. O ministro Sérgio Moro, a operação, ela foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral lá de Pernambuco. Mas o ministro da Justiça, ele fica sabendo todas as manhãs da operação que a Polícia Federal vai fazer. Afinal de contas, isso está sob sua responsabilidade. E ele avisa o presidente da República. A Dilma era avisada, o Temer era avisado, o Lula era avisado, todo mundo é avisado, né? Não tem como não... O presidente não é surpreendido. Agora, a interferência do presidente... Né? É avisado no dia. No dia, claro. A interferência do presidente que não pode haver. A suspeita que eu não sei se o Cláudio quis dizer isso, eu pelo menos entendi isso, Cláudio, se não for me corrija, é que quando o presidente levantou aquele alerta lá atrás, ele já poderia estar por dentro do que viria a acontecer, é isso? Não. Assim, é isso que está sendo aí a gente está falando de uma hoje, semana, né? Estamos falando de uma semana. Aí assim, é grave, né? Exatamente. Assim, então, mas uma coisa, Cláudio... As hipóteses são, ou ele sabia... Ou alguém chegou para ele e disse, presidente, se afasta desse povo porque o negócio está feio. Isso aí. Porque a Polícia Federal estava investigando e fez o pedido para a Justiça Eleitoral para poder fazer essa operação hoje. Então, durante a investigação, alguém da Polícia Federal pode ter acesso a alguma informação. Ele falou, olha, nós vamos pedir lá busca e apreensão na casa do Bivar em Pernambuco, porque estamos suspeitando que lá tem alguma coisa. Alguém avisou o presidente, pode ter sido até o juiz Sérgio Moro, e aí eu acho que esse tipo de informação é complicada. Você avisar o presidente antes... Como ele não pôde fazer nenhum gesto, né, tomar nenhuma iniciativa que o blindasse das operações que foram feitas, por exemplo, nos endereços do ministro do Turismo, desta vez ele resolveu se antecipar, né? Ele pode ter sido avisado, se não da operação, acho que não, né? Acho que não com tanta antecedência, mas alguém que, conhecendo profundamente ali as investigações, chegou para ele, pode ter sido até o ministro da Justiça, presidente, é bom começar a estabelecer distanciamento desse cara aí, ou desse pessoal aí da direção do PSL, porque o negócio está feio e vamos, né, tá vindo aí pedido de busca e apreensão, etc. e tal. Então, o Ministério Público, na verdade, esse mandado foi determinado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco a pedido do Ministério Público Federal. Quer dizer, é alguma coisa que estava em gestação já há algum tempo. É claro que, como a gente sabe, o cumprimento do mandato não é necessariamente imediato, né? O mandado vai para a polícia e a polícia demora uns dias, né, Cláudio, para montar a operação. Tem que montar a operação, tem que mobilizar um determinado número de pessoas, deslocar efetivos, etc. Pode ser que em algum momento ali isso tenha vazado, mas como não vaza, isso é algo que não há nenhum histórico de vazamento, né? É muito mais provável, acho, que o presidente tenha sido alertado por alguém que teve essa clareza, né? Diz, presidente, é bom começar a marcar distanciamento dessa gente. E é importantíssima essa operação, viu, Cláudio? Porque é dinheiro público isso aí, sabe? Essa história de que, vamos acabar com essa história de empreiteiro doar para campanha eleitoral, vamos colocar dinheiro público aí. Olha a maracutaia que está sendo investigada, né? 400 mil reais de dinheiro público financiando a campanha de uma deputada que teve 200 e poucos votos, né? De uma candidata, não deputada. De uma candidata a deputada, é isso aí, Zé. Mas é pior do que isso, ela nem sequer é candidata, né? Nem sabia. Nem sabia, autorizou o nome, é a secretária do não sei de quem, é a vizinha do fulano. Então tudo isso por causa da história das cotas para mulheres, exatamente, que eu acho um absurdo, exatamente. Tem que acabar com isso. Olha, a mulher quer entrar na política, né? Ela entra na política, como qualquer homem. Também acho, Zé. Cota. Também acho que não tem que ter cota, não. Até porque, assim, pouquíssimos partidos, como, por exemplo, um deles é o Partido dos Trabalhadores, consegue ter uma vida orgânica de tal maneira, tão viva, há uma militância tão numerosa, né? E participativa, né? Participativa que acaba mobilizando o interesse de mulheres, mas assim, tirando o PT e talvez um ou outro partido, nenhum. O Partido da Mulher tem mulher, né? Exatamente. Aliás, lembra daquele deputado do Partido da Mulher Brasileira, de cabelo comprido? Você olhava ele de costa, parecia mulher, mas de frente você via que era... O Partido da Mulher Brasileira, durante muito tempo, o único deputado do Partido da Mulher, sabe quem era? O secretário de Transportes do governo Dória.
Baldi, né, Alexandre Baldi, ele era o único deputado do Partido da Mulher Brasileira. Eu, por princípio, não sou a favor de cotas, em qualquer situação, mas no caso das mulheres na política, Zé Paulo, não é tão simples assim, né? Ainda é um mundo muito masculino, muito machista, e também não acho que a cota resolve. Talvez, pensando aqui, o seguinte, cada mulher que for eleita, como qualquer cargo que ela disputar, o partido passa a ter direito a 0,x% do fundo partidário para a próxima eleição, entendeu? Tem que ser uma coisa que o dinheiro vem depois. Se você eleger X% de mulheres no seu partido, você passa a ter direito a uma cota tal, mas tem que ser não por candidatura, e sim por candidatas eleitas. Boa sugestão. O problema é que o partido não apenas é obrigado a apresentar 1/3 das suas candidaturas de mulheres, como também é obrigado a distribuir para aquele terço, como é óbvio, né, 1/3 dos recursos do fundo eleitoral, né, todo o dinheiro que arrecada para financiamento da campanha. E aí começa o desespero. E é assim, ou cumpre essa cota, ou o partido cumpre essa cota, ou todos os candidatos do partido, os homens, os demais candidatos do partido estarão sujeitos à perda de mandato. Simplesmente o registro das candidaturas é cancelado porque o partido não alcançou a cota. Então, aí os caras entram em pânico, né? Tudo profissional de polícia só vive disso, só sabe viver disso, e aí começam a laçar pessoas nas ruas para me dá aqui teu nome, assina aqui a ficha de filiação, vou registrar a sua candidatura. E aí a pessoa não é candidato de fato, não fez campanha, mas tem que justificar aquele dinheiro que o partido é obrigado a destinar ao financiamento daquela candidatura. E aí começam as notas frias, né, de cartazes que não foram impressos, de santinhos que não foram produzidos, e aí acaba nisso aí que a gente está vendo no PSL, e é algo que está acontecendo em todos os partidos que enfrentaram o mesmo problema. Agora, eu tenho certeza que nos endereços do Luciano Bivar não vão encontrar um carocinho desse laranjal, né? Sabe-se lá, né? Dizíamos isso naquela operação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo, né? O senador Fernando Bezerra Coelho. Encontraram lá uma preciosidade, né? Que era um arquivo denominado Doações Ocultas. Olha que maravilha. E quando todo mundo desdenhava da possibilidade de ele manter no gabinete algo que o comprometesse. É quase uma anedota. Agora, isso, tipo, né? de operação, tudo bem, ela vai ao presidente Luciano Bivar agora, que é o presidente nacional do PSL, agora, ela é uma investigação referente às eleições do ano passado, né? E nada indica, ou nada garante que essa investigação não possa avançar. Aliás, o próprio partido prometeu fazer uma auditoria nas contas da campanha do presidente da República, né? Sim, é a contrapartida do que o presidente pediu, né? Então, exatamente. Tudo bem, a porteira abriu para os endereços ligados ao Luciano Bivar. Agora, não vamos nos esquecer que o Gustavo Bebiano, que era presidente do PSL no ano passado, e o presidente só foi ao PSL porque o PSL entregou a legenda para ele, né? O Gustavo Bebiano foi o responsável, inclusive pelas contas do partido durante a campanha do ano passado. Ele saiu muito mal do partido, né? Saiu brigado, meio que expulso, escorraçado ali do Palácio do Planalto. Então, a gente sabe, como diria o poeta, a gente sabe como essas coisas começam, né? Agora, como elas terminam... Como elas vão terminar... Só Deus sabe. O Bebiano foi o primeiro a cair, né, depois de trombar com um dos príncipes, né, um dos filhos do ex-presidente, ou príncipes, como se refere a eles o senador Major Olímpio. O Gustavo Bebiano foi escolhido por Bolsonaro para ser o presidente interino do PSL durante toda a campanha eleitoral. O Bivar se licenciou do cargo para que ele indicasse alguém da confiança pessoal dele para ser o presidente. É esse cara, exatamente esse cara, o Gustavo Bebiano, que por haver divergido, por haver trocado farpas ali com o filho do... Não foi nem farpas, né? Teve ali um desentendimento com o filho do Carlos, filho do Bolsonaro, acabou caindo, né? O ministro de Estado. Então, se acharem um problema agora, na campanha do ano passado, a culpa é de quem? Formal. Pois é. Talvez seja do Bebiano. É do Bebiano, claro. Então.